Saudações a todos, bem-vindos ao nosso canal Clamor Profético. 2025, já estamos no conhecido ano profético e já passam 3 dias desde que Donald Trump assumiu a presidência norte-americana. Como ele mesmo disse e prometeu, inaugurou-se então o governo de ouro. Estamos num período chamado por Donald Trump como a Era de Ouro para a América. Bem, antes de nós continuarmos na nossa atualidade profética deste dia, eu quero lembrar-vos que, bem no final do ano de 2024, Joe Biden, antes de finalizar o seu mandato, foi reconhecido oficialmente a águia como símbolo dos Estados Unidos da América. Bem, e nós achamos interessante isto porque a águia sempre foi usado como símbolo, mas nunca foi apresentado como oficialmente como símbolo dos Estados Unidos da América. Bem, compreendemos isso que era um sinal claro, tal como Jesus havia dito, que quando vocês verem os abutres juntos, é porque ali tem o cadáver. Podemos compreender que este ato de Joe Biden foi nada mais do que o levantar do estandarte romano. Bem, por que nós identificamos desta maneira? Porque o princípio da lei de Roma é o princípio da força e não da liberdade. E, por incrível que pareça, para todos aqueles que acompanharam essa tomada de posse de Donald Trump, eu quero fazer-vos recordar alguma coisa. Algo de estranho eu notei, eu não sei se vocês também notaram, que aconteceu algumas coisas estranhas. Desde a vestimenta de Trump, assim como a vestimenta da primeira-dama Melania Trump, também podemos ver algo interessante que eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem. Reparem para esta imagem. Vejam a diferença da tomada de posse de Donald Trump de 2017 em relação à tomada de posse de Trump em 2025. Será que vocês conseguem perceber alguma diferença na tomada de posse de Donald Trump no seu primeiro mandato e neste seu segundo mandato? Bem, vocês veem que aqui Trump em 2017, ele coloca a sua mão esquerda sobre a Bíblia e levanta a mão direita e faz o juramento sobre a nação. Mas em 2025, algo inédito aconteceu. Trump não colocou a sua mão por cima da Bíblia. Bem, o que isto deve nos levantar como sinal de alerta? Eu quero convidar vocês a lermos o livro de Apocalipse, capítulo 13, nos versos 11, que diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes de um cordeiro, e falava como dragão. Bem, será que este símbolo de Donald Trump, em não colocar a sua mão esquerda sobre a Bíblia e levantar a sua mão direita em juramento, seria isto um símbolo claro de que a partir deste ponto, os Estados Unidos da América, por intermédio do presidente Donald Trump, estaria agora começando a dar a primeira voz como um dragão? Lembrando que profeticamente na Bíblia, o dragão representa a Roma pagã, o poder perseguidor contra o povo de Deus, que nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 12. O que é descrito no livro de Apocalipse capítulo 12? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Este dragão, que no verso 17 vai dizer o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Bem, eu não vou debruçar aqui todos os assuntos relacionados ao capítulo 12 de Apocalipse,
Mas para aqueles que são estudantes das profecias e das Sagradas Escrituras, sabem que Apocalipse capítulo 12 é uma narração profética dos eventos conectados desde o grande conflito que começou no céu e o seu envolvimento aqui na terra. O dragão aqui representado, que está diante da mulher, esta mulher representa duas coisas importantes profeticamente. Primeiro, ela representa a Maria, que nasceria o menino do qual o dragão estava disposto para destruí-lo, tomar o menino na mão desta mulher. E profeticamente, Maria simbolizando então a Igreja de Cristo, que estaria recebendo o Messias, o Salvador. E o dragão aqui mencionado é o poder romano, que perseguiu então Jesus Cristo ao longo do seu nascimento e também foi o elemento perseguidor da igreja primitiva. E posteriormente, a Roma passa por uma metamorfose, saindo do princípio da Roma pagã para uma Roma cristã. Cristã até certo ponto, porque Roma papal continua levando consigo o princípio, os símbolos e os emblemas do paganismo que ele herdou da Roma imperial. Bem, queridos amigos, voltando para o verso 11 de Apocalipse capítulo 13, nós vemos profeticamente surgindo uma outra besta, ou seja, um outro poder mundial. Todos nós sabemos que este símbolo aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América, um poder que surgiu como uma nova nação. Quando em 1798 a Roma papal estava caindo, a ferida foi atingida sobre a primeira besta, no Novo Mundo, um novo poder estava nascendo, os Estados Unidos da América. E este poder é descrito como tendo 2 chifres e com a semelhança de cordeiro. Gostaria que nós percebêssemos algo. O próprio texto de Apocalipse nos diz que esta besta, ela tem uma semelhança, ou seja, ela tem uma aparência de cristianismo, ela tem uma aparência de paz e liberdade. Assim como o cordeiro é um animal manso. Mas só que o texto diz que apesar de ele ter uma semelhança como o cordeiro, mas ele fala como o dragão. Eu quero partilhar com vocês algumas coisas que aconteceram ainda na tomada de posse de Donald Trump. A primeira coisa que nós vimos é algo inédito que aconteceu. Donald Trump não fez o seu juramento sobre a Bíblia. E isso deve soar como um alarme para todo mundo cristão. Principalmente você que é adventista do sétimo dia, que conhece a profecia da Bíblia. Podemos dizer que foi inaugurado a nova Roma. E isto está tudo conectado com o projeto 2025. Ao longo da sua tomada de posse, houve várias cerimônias religiosas. E eu quero já, de antemão, mostrar e partilhar com vocês aqui algumas coisas que aconteceram. Na terça-feira, Donald Trump participou de um culto de interfé, conforme diz aqui o site, National Catholic Register. Vejam o que diz aqui. Líder protestante em cerimônia interreligiosa de posse pede a Trump que tenha misericórdia de migrantes e LGBTQ. Bem, todos nós sabemos e todos que acompanharam o discurso de Donald Trump, que uma das primeiras coisas que ele deixou bem claro foi que ele iria cumprir com sua promessa de fazer e realizar a maior deportação de imigrantes ilegais da história. Mas em seguida, Donald Trump também deixou bem claro que a partir daquele momento, os Estados Unidos da América teria apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Acompanhe aqui o sermão desta bispa. Let me make one final plea, Mr. President. Deixe-me fazer um apelo final, senhor presidente. Milhões depositaram confiança no senhor. E como você disse à nação, você sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, peço que tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão assustadas agora. To have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian... Há crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas que temem por suas vidas. Some who fear for their lives.
And the people. E as pessoas que colhem nossas safras e limpam nossos escritórios, que trabalham em granjas avícolas e frigoríficos, que lavam a louça depois que comemos em restaurantes e trabalham durante a noite em hospitais, podem não ser cidadãos ou ter a documentação adequada, mas a grande maioria dos imigrantes não são criminosos. But the vast majority of immigrants are not criminals. Peço que tenha misericórdia, senhor presidente, daqueles em nossas comunidades cujos filhos temem que seus pais sejam levados embora. Vocês acabaram de assistir uma parte do sermão apresentado por essa bispa. Ela rogou por misericórdia. Bem, eu quero dizer para vocês que, nesse momento, Trump já começou a mostrar que ele está aplicando a lei romana. Ou seja, Deus instituiu o princípio da liberdade de escolha. Com todo o respeito que eu tenho pelo movimento, a comunidade LGBTQIA+, cada um é livre de fazer o que ele quiser. Cada um tem a liberdade de escolher o que ele quer. Bem, sabemos que a Bíblia e o princípio genético deixa bem claro o que é uma coisa e o que é a outra. Mas uma coisa precisamos entender é que nenhum ser humano tem o direito de reprimir, nem tampouco coagir que outras pessoas sigam suas ideologias. Quando de um lado você tem um movimento exigindo que as pessoas sejam doutrinadas com esse tipo de prática, do outro lado temos uma outra comunidade de pessoas que acham que essa classe de pessoas devem ser extinta. Existimos aqui um grande problema no peso da balança. Quando Deus colocou o ser humano na Terra, Ele criou com a liberdade de escolha. Cada um de nós é livre de escolher o caminho que segue. Portanto, diz-nos a palavra de Deus, você pode fazer o que quiser, mas conquanto que lembre-se que você acarretará com as consequências. Nós vemos aqui que a fala de Donald Trump já começa a mudar, que no princípio da sua campanha era dito que temos um novo Trump mais calmo e mais pacífico, mas pelo que a gente vê é que algo diferente está acontecendo. Agora vejam qual foi a reação de Donald Trump depois deste encontro interreligioso, desta cerimônia religiosa do qual ele participou. Vejam aqui. Trump exige pedido de desculpas do bispo que lhe pediu para ter misericórdia das pessoas LGBTQ+, e imigrantes. Queridos irmãos, olhem bem para esta fala. O que Trump fez? Vejam bem, irmãos. Trump ele exige. Ele não está fazendo um pedido, mas ele exige. É uma ordem, como um imperador, como um ditador. Vejam o que diz aqui a matéria. O presidente Trump exigiu na quarta-feira, isto é ontem, um pedido de desculpas da bispa episcopal de Washington, depois que ela fez um apelo direto a ele durante um culto de oração que marcou sua posse para ter misericórdia da comunidade LGBTQ+, e dos trabalhadores migrantes que estão ilegalmente nos Estados Unidos da América. Referindo-se à crença de Trump de que ele foi salvo por Deus de ser assassinado, a reverenda Marianne Boden disse: você sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, peço que tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão assustadas agora. Bem, claro que o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ele é o Criador de toda a raça humana e ele realmente estabeleceu o princípio daquilo que é a norma genética da raça humana. Vamos continuar acompanhando a notícia nesse site. Não achei que foi um bom serviço, reação de Trump, e eles poderiam fazer muito melhor. Mas depois, em uma postagem noturna em seu site de mídia social, Trump criticou duramente o chamado bispo como um radical e linha dura, odiador de Trump. Bem, o que o Trump considerou? Este pedido de misericórdia desta bispa em nome da comunidade LGBTQIA+, de sua comunidade religiosa, chamou-a de quê? De uma odiadora de Trump, uma radical esquerdista que odeia Trump. Bem,
agora o clamor por direitos individuais começa a ser considerado como um sinal de quê? De ódio para Trump. Vamos continuar. Além de suas declarações inapropriadas, o culto foi muito chato e nada inspirador. Ela não é muito boa no que faz, disse Trump. Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas públicas. O que é que Trump disse? Ela e sua igreja devem um pedido de desculpa ao público. Percebam que Trump começa a assinar um sinal de que todos aqueles que não concordarem com sua ideologia, todos aqueles que não concordarem com o seu projeto, com certeza sentirão a mão pesada de Donald Trump nesses últimos dias. Queridos amigos, gostaria de partilhar com vocês, antes de nós terminarmos, uma declaração do livro Grande Conflito, que diz o seguinte: a fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. Queridos, o que a nota aqui nos disse? Que esta ação de Donald Trump é o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. Por isso que Apocalipse 13, no final do verso 11, diz que esta besta, que aparenta ter caráter cristão, na realidade, ela é um poder perseguidor. Precisamos entender, queridos amigos, que a perseguição virá do protestantismo, associado ao poder papal. Continuem. O desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestam as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhantes ao leopardo. Ou seja, o protestantismo, os Estados Unidos da América, ela vai agir igual às potências, como a Roma, que é representada como o dragão. Que significa dizer, queridos amigos, já está inaugurada esta era, a chamada Era de Ouro. Precisamos compreender que ela não significa um desenvolvimento social e econômico dos Estados Unidos. Lembrem-se, o projeto 2025, Trump fez a promessa. Este é o terceiro dia e dentro do projeto diz que durante 180 dias eles estarão fazendo um trabalho de limpeza e estabelecer todas as normas estabelecidas dentro do projeto 2025. Todos aqueles que não concordarem com as suas ideologias, assim como aconteceu com essa bispa, já começa a ser um sinal de alarme, que todos que não falarem a mesma língua serão o objeto da mão pesada do poder legislativo e executivo e também judiciário. Que nós possamos agora mais do que nunca buscarmos do Senhor, o seu Santo Espírito, buscarmos a preparação, porque o tempo está esgotando. O alvo principal será o remanescente do povo de Deus, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, o verdadeiro 10 mandamentos, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos possa abençoar. E eu quero convidar vocês para agradecermos com uma oração. Pai eterno que estás no céu, nós estamos vivendo momentos importantíssimos na história desta terra. Os eventos estão aqui, e é aqui aonde nos encontramos profeticamente. Precisamos, Senhor, buscar-te para evitarmos as nossas lâmpadas. Nos ajude, Pai amado, a te buscarmos como nunca antes na nossa história de experiência cristã. Abençoa o seu povo. Nos fortaleça com a tua palavra, nos dê a esperança da certeza da tua salvação. Guarda-nos nos momentos mais críticos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos e, se Ele nos permitir, estaremos de volta para mais uma atualidade profética. Até o nosso próximo encontro.